E aí galera, tudo bem? Primeiro episódio de Vibe Talk by João. Eu tô super animado, então vamos começar. Hoje nosso convidado é super especial, youtuber com quase 100 mil inscritos, 45 mil no Instagram, viajante nativo e tendo a experiência de viajar para mais de 90 países. Diogo Quirilius, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter estado aqui com a gente hoje. Obrigado. Eu que agradeço, João. Obrigado pelo convite. Eu queria começar para você explicar um pouco para a galera a sua jornada, tanto no YouTube como de viajante, assim. Eu vi que você começou não sei se você começou a partir daí, só que eu vi que seu primeiro vídeo no YouTube foi há 13 anos atrás, em 2007, se eu não me engano. Então conta um pouco da sua jornada, como é que você começou e como foi essa sua experiência. Então, cara, a ideia de morar fora, de ter alguma experiência no exterior, pra mim era um sonho de quando eu era adolescente, sendo que era um sonho muito distante, por conta de limitações financeiras. Então, a minha família teve os seus altos e baixos, e organizar um intercâmbio, morar, trabalhar fora, era uma coisa muito distante. Mas aquele sonho não morria, eu continuei alimentando, até que falava para as pessoas que um dia eu gostaria disso. Algumas pessoas apoiavam, outras desmotivavam, mas eu continuava falando assim mesmo. Até que uma vez uma vizinha ofereceu uma ajuda, não ajuda financeira, mas um apoio mais de logística para me apoiar, que ela tinha uma filha que morava no Reino Unido, para ser mais exato, em Edimburgo, e ela poderia conseguir uma escola barata, uma acomodação barata e me dar umas dicas para conseguir pegar o visto de estudante e tal. E eu, claro, era o que eu queria, né? Como eu não tinha recursos para fazer um intercâmbio normal através de uma agência de intercâmbio, através dessa forma eu vi a possibilidade de tornar aquele sonho realidade. E foi assim que eu consegui realizar a minha primeira experiência de morar fora, foi fazer um intercâmbio em Edimburgo. Para quem não está familiarizado, Edimburgo é a capital da Escócia, que faz parte do Reino Unido. Então, é tudo muito próximo ali da Inglaterra, a língua é a mesma, a imigração é a mesma. E foi assim que eu consegui aprender inglês, que era uma coisa que eu queria há muito tempo. No começo foi bem difícil, eu ainda não sabia inglês, tinha que trabalhar no local, porque eu não tinha ajuda financeira dos meus pais vindo do Brasil, então eu tinha que me sustentar. Então no começo foi bem difícil, mas deu certo, eu consegui, e sou muito agradecido aos amigos que eu conheci, que me deram muito suporte, foram essenciais lá. E aí foi quando surgiu, mais ou menos nessa época, a ideia do canal. A minha ideia era mostrar um pouco de como estava sendo a minha vivência lá fora para os meus amigos e os meus pais que estavam no Brasil. Foi puramente um hobby. Na época o YouTube estava no seu primeiro ano de vida, era uma plataforma novinha que ninguém conhecia, e a ideia de você criar vídeos e postar online era uma coisa totalmente nova. A maioria das pessoas não tinha nem sequer internet rápida para assistir conteúdo online. Então foi puramente um hobby, gravava com uma câmerazinha digital, bem fraquinha ali, a baixa qualidade, postava. E foi assim que comecei, tem aí quase 14 anos, e o YouTube tem quase 15 anos, então foi logo no comecinho. Uau. O YouTube não fazia nem parte do Google ainda, né? Então por vários anos, postar vídeos no YouTube foi apenas um hobby. Às vezes eu postava coisas bem pessoais, mas de alguns anos pra cá eu comecei a ver, olha só que interessante, a audiência cresceu bastante. Eu, sem muita pretensão, aquele conteúdo que eu postava, eu estava ajudando milhares de brasileiros que tinham planos de estudar ou trabalhar no exterior, viver, mochilar, fazer alguma viagem para fora. E aí eu comecei a fazer de forma mais regular, de forma mais séria, um conteúdo mais caprichado, investir em equipamentos, comprei uma câmera melhor, um drone, uma GoPro, até que agora, de 2, 3 anos para cá, eu estou tornando isso como um trabalho mesmo, fazendo de forma séria, até porque eu estou mudando totalmente de carreira profissional agora e vou me dedicar cada vez mais à produção de conteúdo online. Resumindo, é isso. Sim, legal. Então você foi para Edimburgo como estudante? Exato. Eu fui estudar inglês lá. Na época, o estudante ele poderia trabalhar também meio período, então foi assim que eu conseguia fazer trabalho simples para poder pagar minha escola de inglês e cobrir os meus custos de viver lá em Edimburgo. E eu, com mais ou menos 6, 8 meses, já estava falando um pouquinho, já conseguia me virar mais.
e com mais ou menos 1 ano e meio, aí eu já estava falando mais fluente, consegui pegar um emprego melhor, e aí fui construindo um outro projeto que eu tinha antigo também, que era construir uma carreira na indústria da hotelaria. Me encanta muito a indústria de turismo e hotelaria, eu queria muito construir uma carreira nessa área, e foi lá em Edimburgo, que essa experiência em Edimburgo que me abriu portas para conseguir construir essa carreira. Sim. Eu acompanho você no Instagram e eu vejo que está presente muito em navios, assim. Você trabalha lá, trabalhava lá, como é que você começou essa Exato. carreira, assim? Exato, como eu falei, eu queria muito construir uma carreira na indústria de hotelaria e eu consegui, sendo que depois de alguns anos trabalhando em hotéis, me surgiu essa ideia de trabalhar em navios cruzeiros, no departamento de hotelaria dos navios, que tem muitos aspectos que são bem parecidos com o ramo de hotelaria, porém, em vez de ficar fixo num único lugar, a gente viaja o mundo. Então foi assim que eu comecei a conhecer países. Já conhecia vários, já tinha viajado por conta própria, já tinha feito meu mochilão na Europa e tal. Mas depois que eu entrei para os navios, eu consegui conhecer mais países ainda e fui documentando tudo isso. Isso que é bacana. Toda essa experiência, essas mudanças, está tudo documentada no YouTube. De forma bem despretensiosa, com vídeos bem baixa qualidade, mas está lá registrado. E, inclusive agora eu estou aí no navio, tem 7 anos no total de experiência a bordo, e está tudo lá registrado. Inclusive minha carreira, minha progressão profissional, está tudo lá registrado. Legal. Então como é que você, há 13, 14 anos atrás, a plataforma YouTube nem era, quase ninguém conhecia, não sei como é que era nessa época, como é que você, Diogo, decidiu, eu vou postar vídeo no YouTube? Como é que saiu isso da sua cabeça? Na época, o YouTube, ele tinha muito um perfil de uma espécie de rede social, no sentido de conteúdos muito curtinhos. Geralmente os vídeos tinham menos de 60 segundos, e era aqueles vídeos de baixíssima resolução, baixa qualidade de áudio, mas era o que tinha para as pessoas postarem vídeo online, né? E ele servia muito, talvez você lembre, assim, até como é ainda hoje no Facebook, por exemplo. As pessoas compartilham, disparam muita coisa aleatória, muitos assuntos misturados. Assim era o YouTube. Então você não usava termos como YouTuber, creator, criador de conteúdo. Você não usava termos como canal, você não tinha canal. Você abria uma conta, você registrava lá com seu e-mail, e aí você começava a subir os vídeos, colocava um título lá, uma descrição qualquer, começava a subir os vídeos. Então era uma coisa bem rudimentar mesmo. Quando a gente olha para trás, é como se fosse a idade da pedra, da criação de conteúdo. E as pessoas postavam muitos videozinhos despretensiosos, não tinha esse peso educacional que o YouTube tem hoje, onde você pode aprender a tocar piano, você pode aprender a falar inglês, você pode descobrir sobre países e destinos assistindo vídeos de viagem. Não tinha isso. Então a pessoa postava videozinho engraçadinho do cachorrinho, do bebezinho, e aí o pessoal compartilhava. Porém, eu vi, olha, que interessante, quer dizer que eu posso fazer vídeos curtos aqui. Acho que no começo era menos de 10 minutos, e tinha que ser baixa resolução, 360, uma coisa assim. Foi assim que eu comecei. Vou colocar uns videozinhos aqui. Alguns vídeos que eu coloquei naquela época não estão mais disponíveis na plataforma, mas eu deixei muitos lá ainda. Alguns daqueles bem antigão ainda estão lá. E quando é que teve essa mudança? Tipo, agora o YouTube não é mais essa plataforma só para postar vídeo pequeno, e sim, você precisa de uma qualidade melhor, você precisa ter um nicho. Quando é que começou isso? Eu acho que foi depois que o Google comprou o YouTube. Porque, claro, o Google fez um investimento milionário para adquirir a plataforma, e a forma como ela existia antes, ela não dava dinheiro, não se monetizava, né? O YouTube, ele dava prejuízo, digamos assim, né? Como muitas empresas de tecnologia no começo, elas não rendem lucro, eles reinvestem tudo que entra para manter a empresa aberta, para procurar crescer, e um dia ela dá lucro. Assim era o YouTube. Então o Google vinculou o YouTube com a plataforma de anúncios, o AdSense, que eles já tinham, e fez uma série de melhorias, e aí lançou o programa de parceiros, onde o nome YouTuber começou a surgir, que era o cara que se tornava um parceiro da plataforma para produzir um conteúdo um pouco mais caprichado. O YouTube colocaria automaticamente alguns anúncios naquele teu conteúdo e dividiria o lucro daqueles anúncios com o criador.
Então foi aí que as pessoas começaram a ver uma grande oportunidade de produzir conteúdo profissionalmente e crescer na plataforma. A YouTube começou a crescer rapidamente, os primeiros grandes YouTubers brasileiros começaram a surgir. Na época eu trabalhava com hotelaria, não tinha interesse nisso aí, até surgiram, na época tinha umas network, que eram empresas que davam suporte ao YouTuber para que ele pudesse monetizar e crescer. Algumas networks me contactaram para desenvolver algum conteúdo, mas eu tinha o meu trabalho, então nunca, na época eu não pensei nisso, né? Talvez eu pense assim, nossa, se eu tivesse pensado nisso na época, hoje o canal estaria muito maior. Mas não era a minha prioridade, eu estava focado na minha carreira em hotelaria na época. Então, na época, você não via o YouTube como forma de profissão, você focava mesmo na hotelaria e aí teve todas essas mudanças. Correto, exato. Então, até alguns anos, o YouTube para mim era apenas um hobby que eu me dedicava cada vez mais, porque eu adoro criar conteúdo, eu adoro produzir vídeo, criar entretenimento, conteúdo educacional, informar as pessoas, compartilhar as minhas experiências para que as pessoas aprendam algo e construam experiências ainda melhores. Então, era um hobby que eu curtia muito, eu me dedicava bastante, mas até pouco tempo eu nem sequer monetizava os vídeos. Tanto é que muitos dos vídeos, no começo, eu usava músicas de terceiro, que eu pegava qualquer música e usava, e na época não existia tanta preocupação de direitos autorais. Hoje tem, hoje é uma coisa muito mais séria, né? Se você usar músicas de terceiro sem autorização, você pode ter o seu vídeo bloqueado. Então na época eu não estava nem aí para isso. Se bloquear o meu vídeo eu mudo a música, não tem problema. Então é porque realmente eu tinha uma carreira, eu tinha uma profissão, curtia muito aquele trabalho no YouTube, especialmente quando começaram a surgir reconhecimentos, andando na rua e alguém reconhecia, cara, aquele teu vídeo me ajudou muito, consegui realizar aquele projeto de estudar fora, de trabalhar em algum lugar, alguma coisa e tal, através daquele conteúdo que você publicou, obrigado. Aí foi quando eu comecei a ver, nossa, então realmente o material que eu produzo está tendo um impacto na vida das pessoas. E aí foi quando eu comecei a me dedicar cada vez mais. Então, de uns 3 anos para cá, eu comprei um programa de edição melhor, eu investi em equipamentos, e aí comecei a fazer material mais sério, e mais sério que eu digo semi-profissional, digamos assim, porque eu não tenho um estúdio por trás, sou eu que gravo tudo, que edito tudo, né? Então é um material mais caprichado, digamos assim. Tô adorando, cara, uma experiência incrível. Sim. Então você sente que se você tivesse focado desde o começo, talvez a competição seria menor naquela época e você teria bombado mais? Sem sombra de dúvida, porque na época eu tive a oportunidade até de conhecer pessoas que começaram mais ou menos naquela época, começaram um pouco depois que eu, mas já começaram com a mentalidade de desenvolver um negócio, de fazer de forma séria e de buscar um crescimento. E hoje essas pessoas estão muito bem. Então, tem um amigo meu mesmo, viajante, que isso mais ou menos 8 anos atrás, ele estava ali no começo do canal dele, aí a gente fez uma live, ele me entrevistou e tal, porque na época eu tinha um certo destaque, ainda que eu não fazia profissionalmente, mas eu já tinha um destaque, e ele estava começando. Mas ele já começou com essa mentalidade de business. Hoje é o contrário, ele é um grande youtuber, super famoso no Brasil, na área de viagens, e eu que estou aprendendo com ele, já o outro lado, do ponto de vista de negócios, como tratar a plataforma como uma profissão. Então acho que tem essas duas formas de você desenvolver o YouTube. Pode ser apenas um local onde você posta os seus vídeos, como se fosse um diário, os antigos blogs, que agora a gente chama de vlogs, que são através de vídeos. Pode ser, foi assim que eu fiz por muito tempo, né? Ou você pode fazer um trabalho sério, com um visual gráfico bonito, uma edição caprichada, com qualidade de áudio, de imagem, com roteirização, com uma pré-produção, pós-produção. Aí tem uma série de etapas assim que renderia um bate-papo inteiro nosso aqui, que eu vim aprendendo nos últimos 2, 3 anos, né, como se faz profissionalmente. Então, para alguém que você acha que está começando agora ou acabou de começar na plataforma falando do YouTube, você acha que é muito tarde? Ou ainda, que conselhos você pode dar para essas pessoas? Não, definitivamente não é tarde. Agora, se a pessoa quer transformar isso num negócio, eu aconselho a começar do zero já pensando assim. Porque no YouTube existe o tal do algoritmo, que a gente ouve falar às vezes. E o algoritmo, conforme é o seu comportamento na plataforma, o algoritmo vai entendendo que tipo de conteúdo você
vai produzir, que tipo de público você quer atrair, qual o seu objetivo na plataforma. É uma inteligência artificial que vai analisar os seus hábitos no YouTube para entender se você está ali apenas brincando e postando vídeo do seu cachorro, ou se você está fazendo um conteúdo mais sério, uma produção mais caprichada e construindo sua audiência, né? E aí o YouTube vai, dessa forma, tentar entender que tipo de público se encaixa melhor para você. Então, se você busca desenvolver um negócio através do YouTube, perfeitamente dá tempo sim. Tem pessoas que começaram nos últimos meses, que estão desenvolvendo um ótimo trabalho, que estão crescendo na plataforma. Claro, não quer dizer que seja fácil, senão estaria todo mundo fazendo, mas não precisa ser fácil, basta valer a pena. E se você quer desenvolver como uma forma de negócio, sim, vale a pena. É uma forma que você tem um custo baixíssimo, porque você pode começar a gravar com o celular que tem, edita os vídeos com o laptop que você tem, mas consome tempo para você aprender a editar direitinho, para você estar ali postando, para se comunicar com as pessoas, para ter ideias de roteiros. E não é só o vídeo. O YouTube hoje ele é uma plataforma multiconteúdo, onde você pode postar fotos, fazer pesquisas, postar stories, se comunicar, criar relacionamento, vender. Você pode criar o seu clube ali, agora tem a opção de membros. Quando você já tem um número mínimo de inscritos no canal, você pode ter o sistema de membros, onde as pessoas pagam uma mensalidade para ter acesso a conteúdo diferenciado, conteúdo extra. Então o YouTube hoje ele é uma plataforma multiferramentas. Então dá trabalho para você aprender isso tudo e para você ir aperfeiçoando. Porque não é de uma hora para outra que você, com 2 ou 3 vídeos que você editar, os seus vídeos já vão estar incríveis. Não vai. Leva-se prática, leva-se tempo. Mas o que eu vejo é que muita gente, João, quando a gente fala assim, desiste um pouco no começo, desiste cedo demais, né? Antes mesmo de chegar a essa maturidade. Sim. Então o YouTube leva um tempo para amadurecer, para que você comece a bombar e o próprio YouTube, o algoritmo do YouTube, jogue a seu favor. Demora um tempinho, mas muita gente desiste nos primeiros meses. Ah, tá difícil, isso, aquilo. Sim, claro que tá difícil, é normal. Para valer a pena tem que ser um pouquinho difícil mesmo, né? Senão seria muito fácil. Então a minha dica principal que eu dou para as pessoas é: procurem continuar sempre aprendendo, usando o máximo possível todas as ferramentas que o YouTube oferece e não desista antes de amadurecer. Sim. Se dedique, tenha um planejamento. Peraí, eu vou fazer 2 vídeos por semana durante 12 meses, incansavelmente, sem interrupção. Vou publicar vídeo, sei lá, toda terça e quinta durante 1 ano e vamos ver o que acontece. Aí sim, você vai ver, cara, você vai aprender tanto. O que funciona, o que não funciona, o melhor título, a melhor capinha, a descrição, as tags, o horário de postar. É muita coisa que você vai aprendendo com a prática. Sim. E leva-se meses. Agora, infelizmente, muita gente desiste antes de amadurecer. Então agora vamos pular um pouco para o tópico das suas viagens. Então, eu vi que você já viajou para 93 países, 93 países, tô certo? Pois é, 93, 92 ou 90... Acho que são 92, João, porque eu estava com o planejamento de chegar a 100 Sim. ainda esse ano, né, mas aí por conta da situação atual Sim. prejudicou tudo. Então eu estava bem encaminhado para chegar a 100, tinha um roteiro para os últimos países, estava escolhendo qual seria o país número 100 para produzir um material especial e tal. Agora, claro, foi tudo suspenso, jogar para o próximo ano. Então esse é o objetivo, é chegar a 100 países, escrever um livro e me dedicar 100% ao trabalho digital. Um livro? Você tem o objetivo de um livro? Escrever um livro? Sim. Eu quero escrever um livro justamente completando esses 100 países, contando das minhas experiências e andanças pelo mundo. E também tem um material mais voltado para educacional. Como eu conquistei essa experiência toda, esses anos todos na área de hotelaria, eu também estou produzindo conteúdo educativo para futuros profissionais de hotelarias e cruzeiros. Mas o livro é um projeto, é um filhote que eu tenho assim em mente, e que eu vou me dedicar mais, já estou amadurecendo essa ideia e vou me dedicar mais quando chegar aos 100 países. Espero que até 2021. Agora com esse vídeo dificultou um pouco, mas vai dar ainda. Então essa meta de 100
países. Onde é que, tipo, em que momento você... Uau, viajei tanto que agora eu vou ter essa meta de viajar para 100 países. Quando aconteceu isso? Eu acho que foi mais ou menos quando eu estava na faixa dos 30 países. Porque, João, considerando de onde eu saí, a forma como eu comecei, de viver de salário mínimo no interior do Brasil e agora estar visitando 100 países ao redor do mundo, é uma coisa assim que é loucura de se imaginar. Muita gente dizia que não, que eu devia acordar para a realidade e deixar dessas viagens malucas na minha mente. Então acho que 100 é um número bonito, é um número redondo. É uma centena de países soberanos ao redor do mundo, além de ter conhecido lugares totalmente isolados, como a Antártida, a ilha de Pitcairn, pois eu já fui na Antártida, né? Já fui a algumas ilhas super isoladas, no meio do Pacífico. Então já fui assim, e já consegui marcar quase todos os países que era um sonho de adolescência, que era Egito, Rússia, Grécia, Nova Zelândia, todos esses países assim que estavam no topo da minha lista, já marquei praticamente todos. Então, cara, é uma alegria muito grande que eu quero primeiro compartilhar com mais pessoas e de repente usar isso para inspirar mais pessoas a também não desistirem dos seus sonhos, né? Saberem filtrar aqueles conselhos realistas de pessoas que ficavam me dizendo: acorda pra vida, vai trabalhar, deixa de sonhar, deixa dessas coisas. Então eu quero mostrar para as pessoas que você tem que ter cuidado com esse tipo de conselhos e que mesmo que passe dificuldade, no começo foi muito difícil, mas se você realmente focar e se dedicar aos seus projetos, seja o que for, no meu caso é viajar ao mundo, no caso de outras pessoas pode ser desenvolver um negócio através da internet, para outras pessoas pode ser estudar fora, um trabalho especial, alguma coisa. Pode ser qualquer coisa. O importante é você focar todas as suas energias naquele seu objetivo, para conseguir tirar do papel. Muito legal. Então, agora uma pergunta que eu acho que muita gente deve ter e que não quer calar. Qual foi o país que você preferiu assim? Conta um pouco por que você adorou tanto essa experiência. Nossa, que difícil. Foram tantos países incríveis, mas alguns que talvez que eu mais gostei, eu posso falar do Peru. É um país com uma natureza muito bonita, uma cultura muito forte, riquíssimo em história, em culinária, o povo sorridente. Eu passei 2 meses lá, metade do tempo estudando espanhol, a outra metade viajando, e ter chegado lá em Machu Picchu, subir aquela montanha e finalmente olhar para baixo, assim, ver aquela cidade ali, aquela cidade inca, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Sem dúvida também o Egito. O Egito também era um sonho muito distante. Eu, desde criança, adorava arqueologia, histórias antigas e de civilizações antigas. E ter chegado no Egito, e ter ido até o Cairo, e ter andado até a pirâmide, ter tocado naquela pirâmide, foi assim, outra experiência de arrepiar. E o que é bacana, né? Tá tudo isso registrado no canal. Né? São esses dois, assim, acho que foram os que mais marcaram. Mas com certeza, Nova Zelândia também, tá ali no alto da Alasca. É uma região que foi fantástica conhecer, que também me marcou muito. Esses são alguns. Ah, e o Japão, cara. O Japão era outro país, assim, que quando eu pensava, parecia uma coisa assim, nossa, será que um dia eu consigo? E consegui, fui lá 2 vezes e agora já estou até planejando em morar lá. Uau, legal. O que eu mais gostei, o exemplo que você deu foi o Peru, porque tem tanta gente que acha que, sabe, o país mais incrível seria na Europa, nos Estados Unidos, e aqui do lado do Brasil mesmo, o Peru é um próprio exemplo de um país, igual você falou, muito legal. É verdade. Eu acho que é importante você saber o tipo de país que você está visitando, porque às vezes as pessoas fantasiam com aqueles destinos mais famosos, Paris, Londres, Nova York, que são em lugares super ricos e desenvolvidos, né? Aí você faz aquela fantasia. Mas de repente você chega numa Tailândia, por exemplo, ou Vietnã, outro país que eu adoro, ainda que o país não tenha infraestrutura e outro tipo de beleza que uma Paris ou uma Londres oferece, mas ele oferece um outro tipo de experiência que acaba sendo, às vezes, muito mais marcante. Né? E não necessariamente precisa ser um país desenvolvido, numa Europa, numa América do Norte. Pode muito bem ser no Sudeste Asiático ou na América Latina,
você vai acabar tendo experiências mais incríveis ainda. Muito legal. Então agora, virando a mesa, qual seria o país que você não gostou da experiência ou tinha expectativa e não atendeu as expectativas? Se tiver algum. Ainda não tive esse país. Não? Ainda não tenho um assim que eu digo, nossa, esse eu não gostei, não voltaria mais. Talvez tenha países, João, que eu considero que eu consegui aproveitar bem, então não tenho planos para voltar. Sei lá, até o próprio Peru, por exemplo, que foi uma experiência espetacular, mas eu fiquei quase 2 meses lá, consegui visitar de norte a sul, no interior, viajei de ônibus, viajei de barco, fui em Machu Picchu, passei 2 semanas na capital, então eu consegui conhecer tão bem o país que por enquanto não tenho planos, mas não é porque eu não gostei, é porque eu realmente consegui curtir muito. Ainda não consigo imaginar um país que eu não voltaria por não ter tido uma experiência, né? Eu acho que isso acontece, João, porque eu pesquiso muito antes de ir. Eu sei exatamente para onde eu estou indo, então dificilmente eu vou ter uma surpresa negativa. Por exemplo, eu estou indo para um país que talvez seja uma suposição, um pouco mais violento. E aí mas não sabia disso. E aí eu chego no país, fico com medo, não tenho uma boa experiência e tal, esse país eu nunca volto. Não acontece, porque eu pesquiso muito, eu sei exatamente para onde eu estou indo, eu sei dos prós e contras de cada país, e claro, você quer ser surpreendido quando você chega lá, com a culinária, com a alegria do povo, com a beleza do lugar, mas eu nunca tive uma experiência negativa porque eu não sabia. E mesmo que me aconteça alguma coisa negativa, por exemplo, eu fui roubado em Barcelona. Eu não posso dizer que eu nunca mais vou voltar à Espanha, porque em espanhol cometeu um crime comigo. Então eu não vou julgar o país inteiro, o povo inteiro, por conta de uma minoria que não representa aquele país. Isso serve para a gente também, né? Infelizmente nós temos muitos brasileiros que prejudicam a imagem do brasileiro lá fora. E é triste quando às vezes o estrangeiro julga o Brasil baseado nesses poucos brasileiros. Sim. Exato. Né? Quando a maioria dos brasileiros não é como alguns poucos que sujam a nossa imagem lá fora. Então eu também faço o mesmo. Eu procuro não julgar o país por conta da atitude de uma minoria, ou porque eu sofri um crime, porque eu fui roubado na Espanha, por exemplo. Já voltei para a Espanha depois disso várias vezes e adoro o país, por exemplo. E voltando agora para a realidade do coronavírus, como é que você foi afetado e como é que você acha que as pessoas na sua área, tanto no YouTube como influenciador, estão sendo afetadas? Cara, eu fui afetado de 3 formas. Primeiro, a minha carreira nos cruzeiros foi encurtada. Eu já estava com planos para me aposentar dos navios ainda esse ano, para poder me dedicar mais ao trabalho digital e à produção de conteúdo, ao YouTube, todos os trabalhos que eu tenho online. E acabei tendo que encerrar mais cedo por conta do vírus. A indústria parou, a indústria de turismo parou. Então, a gente estava planejando encerrar aí para outubro, novembro, e agora tivemos que encerrar já mais cedo. Não sei se eu ainda vou ter alguma experiência no mar, apesar de adorar e ficar com aquela pontinha de tristeza porque acabou um pouco mais cedo, mas não sei se voltarei a desenvolver algum projeto no mar. Fui afetado no âmbito mais pessoal, que tinha planos para viajar. Eu estaria vindo aqui para o Brasil para tirar um visto japonês e viajar para ficar um tempo com a minha noiva no Japão. Então, a minha noiva ela é japonesa e ela tá lá, ela foi para lá e eu vim aqui para o Brasil para tirar o meu visto. Aí a situação do vírus piorou, os aeroportos fecharam e tudo isso aconteceu. Então hoje a gente está praticamente sem voos para fora, as fronteiras de vários países fechados, e aí eu não tenho como viajar para ver minha noiva. Já estamos aí há 2 meses distantes e ansioso para vê-la. Então fui afetado pessoalmente também. Do ponto de vista de produção de conteúdo, eu dei um pouquinho de sorte, digamos assim, porque o meu canal ele tem um delay. Eu não consigo manter o canal atualizado em tempo real, nunca consegui por conta da rotina, do trabalho, viajando muito. Então, às vezes, cara, eu estou viajando tanto, por exemplo, eu estou publicando nessa época a sequência de vídeos da Expedição Europa, que foi quando eu fiz uma baita viagem pela Europa com a minha noiva, onde a gente visitou 14 países em 7 semanas.
Então era viajando a cada 3, 4 dias, vamos pro próximo, 3, 4 dias, vamos pro próximo. Então a gente estava viajando como louco, tentando produzir conteúdo, criando também para o Insta, editando fotos, escrevendo e editando vídeos, e ao mesmo tempo editando para o canal. Então acontece que o canal ficou atrasado por conta das últimas viagens. Estava na Ásia agora também, então acabou acumulando muito. Então estou com muito conteúdo inédito para publicar dos últimos meses de viagens antes da pandemia. Enquanto eu vejo alguns colegas meus que também produzem conteúdo de viagem, eles já secaram a fonte e agora estão gravando conteúdo no quarto de casa, porque não tem mais nenhuma viagem para mostrar. Nesse sentido, eu estou tranquilo. Eu tenho muito ainda para publicar. Outra coisa que eu vi que mudou um pouco foi a quantidade de lives, né, de transmissões ao vivo. É uma coisa que eu já fazia já há muitos anos, mas de repente agora está todo mundo fazendo. Acho bem interessante. Agora eu vejo muita gente fazendo sem muito planejamento, sem muito cuidado, entendeu? A pessoa que está ali em casa, só porque não tem nada o que fazer, aí liga a live lá do Insta e começa a transmitir. Faz de qualquer jeito, né? Enquanto as minhas lives sempre foram mais planejadas, eu sempre tenho uma pauta, uma lista de coisas para trazer de conteúdo, porque eu quero trazer valor para as pessoas. Eu não estou fazendo a live porque eu não tenho o que fazer, porque eu estou com tédio em casa sem poder sair. Eu faço lives ou eu produzo conteúdo de um modo geral porque eu quero ou educar ou divertir, trazer entretenimento e informação para as pessoas. A mesma coisa com seus vídeos, né? Lives. Sim. Exato. Mostrando as belezas do mundo, a cultura, as belezas de outros países, de outras culturas, informando as pessoas, dando dicas para quem está planejando visitar esses lugares, sempre buscando destinos exóticos que ninguém nunca ouviu falar, como fui parar nas montanhas da Mongólia, fui parar no deserto do Cazaquistão, procurando esses destinos exóticos e trazendo informação e educação. E acabou que alguns vídeos meus passaram a ser usados em sala de aula recentemente. Eu fiquei sabendo, alguns professores me mandaram fotos deles passando os meus vídeos em sala de aula para mostrar para as pessoas como é dentro de uma pirâmide do Egito. Achei bem bacana. Isso que é muito legal. Não, você só não traz o lugar, eu tô aqui, acabou, mas você também traz informação e a experiência mesmo a pessoa traz da tela do celular, ter uma mínima experiência sobre o lugar que você tá. Eu gosto bastante sobre isso. Exato. E agora falando sobre mundo, você acha que o mundo só vai ser afetado negativamente por causa da pandemia ou você acha que tem pontos positivos também? Olha, no momento você vê poucos pontos positivos. Talvez o que vai mudar é um pouco de hábito das pessoas, o hábito do higiene. Eu acho que isso aí vai continuar mesmo depois da pandemia. As pessoas vão estar mais preocupadas em lavar as mãos mais frequentes, não ficar tocando no rosto em público depois de tocar nas coisas em público. Acho que vai haver um cuidado maior com a higienização, mas vai causar uma série de transtornos que vão demorar muito, a não ser que de repente surja uma vacina no curto prazo, mas do contrário vai ter alguns impactos na forma como a gente viaja e até mesmo nos custos das viagens, porque, por exemplo, nesse momento as passagens aéreas estão muito baratas, porque tem pouca demanda. Tem quase ninguém que quer viajar, só viaja quem realmente precisa. Então, nas próximas semanas, talvez nos próximos 2, 3 meses, os preços das passagens, até dos hotéis também, está mais barato, mas depois esse preço ele tende a ficar até mais caro do que estava antes da pandemia. Porque as linhas aéreas, por exemplo, elas vão continuar com uma série de procedimentos para evitar a propagação do vírus. Mesmo depois que o pior passe, depois que a gente desça naquela curva, alguns procedimentos de cuidados e higienização vão continuar. Isso encarece o serviço, porque eles vão ter gente medindo, checando a temperatura dos passageiros antes de entrar no avião, eles vão ter que estar distribuindo máscaras para a tripulação e para os passageiros, eles vão ter que deixar aquele assento do meio do avião vazio, ou seja, vão ter que reduzir em pelo menos 30% a capacidade do avião. Então, conforme isso tudo encarece, né? Vão ter que estar checando passageiros, fiscalizando e tal, o procedimento de trazer a comida a bordo, higienização no avião em si, antes dos novos passageiros embarcarem, tudo isso vai encarecer o serviço da linha aérea e, claro, eles vão ter que refletir na passagem.
Então, eu acho que quando a gente descer aquela curva e as pessoas começarem a viajar novamente, a tendência dos preços é que suba rapidamente, porque as empresas vão ter que refletir esse custo adicional. Sim. Então, agora, qual é o seu futuro? Quais são os seus objetivos, tanto na plataforma como viajante, como pessoa? Olha, eu estou me aposentando dos navios, ainda assim, que foi onde eu construí uma carreira muito legal, um sonho realizado, para me dedicar cada vez mais ao trabalho digital. Então, estou desenvolvendo diferentes projetos na área de educação, na área de produção de conteúdo, de viagens e até mesmo na área de investimentos. Então, ao longo desses anos, eu também vim estudando economia e finanças e vou me dedicar apenas a isso. Então, o home office, para mim, vai ser permanente. Então, eu quero realmente estar trabalhando a partir de casa, fazendo outra coisa que eu amo, que é a criação de conteúdo que vai entreter e ajudar as pessoas nos seus projetos. Crescer cada vez mais o YouTube. Nas próximas semanas, aí, nos próximos meses, no máximo, a gente chega a 100 mil inscritos, que é uma marca bem bacana. E aí torcer para que o algoritmo do YouTube perceba que o YouTube já não é mais um hobby para mim, agora a coisa ficou séria. Então, sim, lançar diferentes produtos, vou preparar um material para mochileiros também, um material exclusivo para mochileiros, né, um guia dos mochileiros, assim, ideias que não falta, e é isso que eu vou estar me dedicando a partir de agora. O vírus simplesmente forçou que isso tudo começasse mais cedo, mas esses projetos já existiam. Sim. E você pretende em algum dia parar de viajar, tipo, continuar viajando, mas morar num lugar físico? E que lugar seria esse, ou você sempre tá viajando e nunca vai morar em um lugar específico assim? Vou sim, e esse lugar é o Japão. Então eu venho com essa vida nômade já tem uns 5 anos, 5 para 6 anos, onde eu não tenho endereço fixo, eu fico um tempo aqui, um tempo ali. Quando eu venho no Brasil, eu fico com os meus pais. Quando eu estou pelo mundo, eu fico um pouco num país, um pouco em outro. Vivo muito tempo no navio também, no navio que eu trabalho e vivo lá. Mas quando decidi realmente parar com todas essas viagens, o lugar escolhido foi o Japão. Então já comecei a estudar o japonês, aprender mais sobre a cultura, porque eu adoro aquele país e a minha noiva é japonesa, então é lá que a gente vai se estabelecer. E acabando aqui, mais algumas perguntas. E esse negócio de língua, você foi para tantos diferentes países, é só, por exemplo, o inglês que você fala, ou teve país que você teve que adaptar, ou você teve que aprender de imediato? João, o inglês abre portas no mundo inteiro, viu? Mesmo que você vá para países onde a língua oficial não seja o inglês, é impressionante como você consegue se virar com a língua. Então, eu falo hoje inglês e espanhol, aprendi espanhol no Peru, inclusive, depois pude praticar no meu trabalho, na minha profissão. Trabalhei para uma empresa espanhola de cruzeiros também, então pude praticar. Falo essas duas. E agora que eu comecei a aprender a minha quarta língua, que vai ser o japonês. Mas, na grande maioria dos países, com exceção dos países de língua espanhola, já que eu falo a língua também, é com inglês. É com inglês que eu me viro na Ásia, na Europa. Essa língua abre portas profissionalmente, pessoalmente. Ela pode te tirar até de uma fria se você, sei lá, foi confundido com um bandido em algum país aí para você conseguir se explicar e tal. Imagina, né? Então, não estou dizendo para as pessoas não viajarem sem o idioma. Mas eu insisto muito nessa tecla que as pessoas precisam aprender pelo menos um inglês ali intermediário, para que você possa ter uma experiência melhor na sua viagem. Você vai conseguir aproveitar muito mais. Você vai conseguir se comunicar melhor com as pessoas, ter experiências incríveis. Claro, se você gosta muito de aprender línguas, você pode ir para um país, ficar mais tempo, ou ficar alguns meses na Itália para aprender italiano. Fantástico, uma experiência incrível. Eu vou fazer isso no Japão, eu acho muito bacana você se envolver com a cultura, com a língua. Agora, você não poder ir para um país de língua inglesa também não é desculpa para não começar a estudar, pelo menos agora, mesmo que esteja no Brasil, com o que tem, porque hoje em dia o que não falta é conteúdo online para que você possa ter a estrutura básica de um novo idioma. Você consegue começar a estudar pelo YouTube, você baixa materiais. Eu comecei aqui no japonês baixando e-books, imprimindo, fazendo exercício, escutando áudios, assistindo filmes.
Então tem várias formas de você se envolver com a língua e já começar a ter uma base mesmo sem ir para aquele país. Sim, super legal. Então, para acabar aqui, eu fiz 10 perguntinhas para você responder em uma palavra ou uma frase bem rapidinho. Pronto? Tá bom, bora lá. Então, melhor continente. Europa. Pior experiência de viagem. Provavelmente quando eu fui roubado em Barcelona. Vídeo mais difícil de fazer e editar. Nossa, eu acho que o que vem em mente assim, nossa, que difícil essa. Eu diria que é porque às vezes eu vou para algum lugar e eu gravo muito conteúdo e depois eu tenho que encaixar naqueles minutos que funcionam no YouTube. Então, eu diria que o vídeo da Ilha do Diabo foi um dos que mais eu trabalho. A Ilha do Diabo fica na região norte da América do Sul, é onde existia uma prisão, uma das piores prisões do mundo, operada pela França. É um local assim tenebroso, que eu tive a oportunidade de passar algumas horas lá e a produção do vídeo foi bem trabalhosa, mas eu gostei do resultado final. Desculpa, essa resposta ficou um pouco mais longa. Tudo bem. YouTube ou Instagram? YouTube. Meio de transporte preferido? Bicicleta. Sério? Legal. Eu adoro pedalar. Mas, claro, quando se fala em viagem, avião. Mas sim, eu adoro pedalar. Digamos que a bicicleta é um meio de transporte também, né? Casa ou outro país? Casa, você diz no sentido de lar? Um lar? Lar. Tipo, ficar viajando então, ou lugar fixo? Os últimos anos da minha vida viajando funcionaram muito bem, mas agora cada vez mais eu penso em ficar fixo no Japão e continuar produzindo conteúdo lá do Japão e viajando para fora do Japão, mas voltando. Ou seja, Japão seria a base. Então a resposta é casa para o futuro. Melhor experiência, tanto numa praia ou num museu ou num restaurante que você foi? A melhor experiência eu acho que foi entrar na pirâmide do Egito. Uau, muito legal. Melhor hotel que você já foi? Ou que você teve mais uma experiência mais assim, ótima assim? Eu acho que foi recentemente, inclusive, em Kuala Lumpur, na Malásia. A gente ficou num hotel espetacular, a gente estava celebrando um momento especial do relacionamento, então eu reservei um hotel top, como geralmente eu não vou, mas dessa vez foi um hotel top que fica de frente para as Petronas Towers, aquelas duas torres gêmeas lá de Kuala Lumpur. Foi incrível aquele hotel. Comida de casa ou de restaurante? Restaurante. Para experimentar culinárias diferentes ao redor do mundo, eu adoro ir para os restaurantes locais quando estou viajando. Sim. A última pergunta aqui era, acho que você meio que respondeu, mas ficou mais surpreendido. O que eu fiquei mais surpreendido? Possivelmente quando a gente entrou navegando na cadeia de montanhas levando para o centro da Antártida. Você olhava assim para todos os lados e aquelas montanhas enormes cobertas de gelo e as baleias passando do lado do navio, os pinguins pulando nos icebergs. Foi uma experiência assim de arrepiar. Nossa, muito legal. Nossa, então muito obrigado por a conversa, muito obrigado primeiro por aceitar o convite, por ter toda essa conversa, foi super, super legal. Foi massa. Obrigado pelo convite, João. Muito sucesso nos seus projetos, no seu novo desafio e nos seus projetos de mundo aí que você tiver. Obrigado. Então, esse foi o primeiro episódio, galera. Espero que vocês tenham gostado. De qualquer plataforma que você esteja assistindo ou vendo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Vibe Talk by João. Falou, galera!